Bom, boa tarde a todos, é um prazer recebê-los aqui hoje. Para nós hoje é um momento muito especial, porque a LASC tem trabalhado muito e se desdobrado para convidar pessoas que trabalhem em prol da saúde coletiva no Brasil, mesmo na situação adversa de pouco investimento, fazer saúde e participar de forma ativa é algo muito difícil. Então, a pessoa que nós trouxemos hoje, ela, para mim, pelo menos, representa muito disso. Eu não sei se todos conhecem, né? Mas a LAASC, a sigla, né? É uma liga acadêmica de atenção à saúde coletiva, e a nossa liga, ela busca exatamente isso, trazer uma linguagem mais abrangente, uma linguagem de maior alcance, não só aos alunos, mas à população também. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico de enfermagem do 9º período e sou o presidente atual da LASC. Eu vou convidar agora o Matheus para se apresentar. Boa tarde a todos, é um prazer todos estarem aqui. Me chamo Matheus Veras, atualmente estou no 8º período da graduação de enfermagem pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Sou também acadêmico bolsista da Prefeitura na modalidade de Saúde da Família e atualmente estou como vice-presidente da LAASC. Falar sobre esse tema é extremamente importante na conjuntura atual e a gente se sente muito honrado em trazer a Solange aqui para falar sobre isso, e ainda mais ela que participa atualmente no Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, né? Gostaria de passar algumas informações nesse momento, que as perguntas elas poderão ser enviadas ao longo da palestra, né, pelo chat, e vão ser respondidas ao final do evento. Também vai ser disponibilizado no chat o link de confirmação. Peço a todos que permaneçam com as suas câmeras desligadas e com os microfones desligados, para que não tenha nenhum tipo de interferência. Nesse momento, eu convido a atual diretora da Escola de Enfermagem, professora doutora Cristiane Rocha, para dar um depoimento para a gente, uma palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero parabenizar Vinícius e Matheus por essa iniciativa de fazer um evento, né, que fale da participação popular nessa construção, que dá base para a gente, né, para fazer uma saúde do que realmente aquele território precisa, do que aquelas pessoas estão necessitando. Então, parabenizo vocês por falarem sobre isso, que é necessário, e principalmente terem convidado a enfermeira Solange, né, que é uma enfermeira muito atuante pelos direitos, batalhadora, e que está em diversas áreas de luta. Então, parabenizo por essa escolha, tenho certeza que vocês terão uma tarde muito profícua e que a gente só tem a ganhar com esse evento. E que, se vocês quiserem, posteriormente, compartilhar conosco essa produção e colocar no YouTube da escola, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, bom evento a todos, um grande abraço. Obrigada, professora Cristiane, pelas palavras, e a gente queria convidar também a professora doutora Vanessa Correia. Ela é nossa orientadora também e tem participado ativamente da elaboração dessa programação com a LAASC, dando suporte, todo o apoio. Então, esse momento é seu, professora. Nossa. Bem, boa tarde. Obrigada, Vinícius. Parabéns pela escolha da temática, né? Que foram vocês da Liga que trouxeram, né? Para a gente estar pensando na Solange, estar fazendo esse convite. Boa tarde, professora Cristiane. Bom tê-la também conosco.
E Solange, né? Solange é uma parceira nossa, né? Na discussão dessa articulação da teoria com a prática, da gente aprender com a prática, ver de fato como que é estar atuando num conselho estadual de saúde, né? A gente na graduação está discutindo educação popular, está discutindo, além disso, a participação popular. Eu acho que é um início para que a gente de fato consiga transformar, para que de fato a gente consiga tá transformando, né? Não só durante a formação, mas também nossas práticas em saúde, pensando nessa qualidade do SUS e na defesa da saúde e na saúde como um direito do Estado. Então, assim, agradecer a Solange por ter aceitado esse nosso desafio. Seja muito bem-vinda, Solange. A Unirio também é a casa do conselho, é a casa, né, professora Cristiane, né? A gente também acolhe as discussões. Então, a gente está muito feliz de você estar conosco e eu tenho certeza que será uma tarde muito proveitosa. Obrigada, Vinícius. Obrigado eu. A Liga agradece, professora, pela sua presença. E também a Liga queria agradecer a professora Sônia, que também está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, professora. Eu não sei também se tem outro professor que passou despercebido, mas sinta-se abraçado e obrigado pela sua presença. É muito importante e fundamental para a Liga a participação de vocês. A gente fica muito feliz. E agora, os momentos que se seguem será entregue nas mãos da nossa palestrante, a enfermeira Solange. Agora é com você. Bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite, pelo desafio, né? Queria dizer agradecendo assim, muito especialmente a professora Cristiane, a professora Vanessa Correia, a professora Sônia que está assistindo. Obrigado pelos elogios. Eu não me coloco nesse lugar, mas assim, agradeço pelo elogio, pelo reconhecimento. E eu entendo que nessa condição de Conselho Estadual de Saúde, eu represento a Associação Brasileira de Enfermagem, com o peso dos seus 93 anos de vida e com a responsabilidade de uma entidade construída pelos braços da enfermagem, tá? Sem nenhuma interferência governamental e sem nenhum interesse externo que não seja da própria categoria em se organizar e lutar, não só por suas questões profissionais e acadêmicas, mas pelas questões da vida e saúde da população. Eu agradeço em especial o Vinícius, o pessoal da Liga, porque queria dizer para vocês que eu não tenho a menor destreza com essa coisa de live, com essa coisa de internet. Eu sou uma analfabeta digital. Eles tiveram uma paciência quase que didática, pedagógica, de me ensinar como é que eu lido com essa coisa no meu celularzinho, né? Sem muita pretensão. Então, eu queria agradecer a eles, primeiramente, por me lançar nesse desafio. Queria dizer que, para uma pessoa que não responde e-mail, eu avancei muito, né? E porque eu adoro o aluno. Eu adoro o aluno. Eu adoro o aluno porque o aluno desafia a gente a repensar as coisas que a gente faz. Tá? E eu gosto muito, se há alguma coisa que eu gostei muito de fazer, e agora não estou fazendo, situando na BEM, é ser professora. Porque o professor aprende muito com o aluno. As pessoas não têm ideia o quanto a gente se renova a cada dia que a gente encontra vocês, a cada provocação de vocês, às vezes a cada implicância, né? Malcriação eles fazem, mas é um desafio lidar com isso, porque faz a gente repensar até as nossas certezas. Nessa linha, vocês me chamaram para um desafio maior ainda. Eu fui convidada hoje para falar da participação e do controle social na sociedade. Esse SUS só é lembrado na televisão quando a gente tem uma pandemia ou quando a gente fez alguma coisa errada, né? Quando alguém faz alguma coisa errada. Então, eu queria dizer para vocês que eu vou ter que, pedagogicamente, pular algumas etapas, vou me desculpar com vocês. O correto seria eu falar da construção do sistema de saúde no Brasil
para entrar no controle social, que ele é uma conquista muito jovem, muito recente. Mas o tempo que vocês me deram não vai me permitir isso. Então, eu vou cometer algumas blasfêmias. Eu vou pular de um ponto para outro, vou passar por alguns momentos históricos do Brasil, para vocês entenderem, tá, que na época dos avós e bisavós de vocês, eles não teriam condição de fazer uma cirurgia de catarata se não fossem ricos. Com implantes, como hoje qualquer elemento da população tem acesso. Se eles tivessem um tumor ou uma lesão de fígado ou de pâncreas, eles morreriam sem direito ao transplante. Tá? Nós comíamos muita comida estragada, muito mais do que hoje, porque não existia vigilância sanitária. Então, eu passei por vocês em alguns lugares, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto nós temos de direito conquistado com o SUS, que nós não tínhamos, nossos avós, nossos bisavós. Muitos morreram muito jovens, por doenças que poderiam ter sido tratadas. Já existiam, às vezes, tratamento à época, mas eles não tinham acesso a esse tratamento. Então, para não dizer que a gente não fez um referencial histórico, eu vou começar bem atrás, depois da Guerra Mundial, 1948, né? Quando você teve divulgado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Sistema Único de Saúde hoje, que nós conquistamos, ele é baseado na Declaração dos Direitos Humanos. E um dos direitos humanos que cabia nessa declaração é que todo ser humano tem direito a ter acesso à saúde, tem direito a ser cuidado quando doente. Né? 1948, pós-guerra mundial, o mundo, parte do mundo arrasado, a Europa se reconstruindo física, moralmente, espiritualmente, porque perderam muitas pessoas, perderam muitos prédios, perderam... Enfim, uma guerra só traz perda, ninguém ganha com guerra. Mas, em 1948, após a Guerra Mundial, o direito à saúde, tá, foi apresentado à sociedade. E, a partir daí, quando estava se reconstruindo as constituições, né, dos países, as leis pós-guerra, nós levamos 40 anos para começar a discutir a Declaração de Direitos Humanos e o direito à saúde. 40 anos. Porque nós passamos por governos democráticos, mas autoritários, e governos que não eram democráticos. Né? Ou eu não vou aqui dizer que a gente não teve uma ditadura militar no Brasil, mais de uma ditadura militar no Brasil, em que os direitos, né, de cidadania foram todos eles amputados da sociedade. E um dos direitos era o direito de se organizar, era o direito de reivindicar, né? E muitas pessoas que ousaram desafiar esse direito, né, sumiram, e as famílias sequer o direito de chorar por eles tiveram, né? Mas nós tivemos uma relação muito íntima nesse processo com a economia mundial brasileira. O Brasil, apesar de ser produtor das maiores riquezas minerais que você tem no mundo, né? Apesar da gente ser farto no território do petróleo, em águas profundas, apesar de tudo isso que vocês poderiam enxergar que o Brasil seja capaz, nós fomos sempre dependentes do capital estrangeiro. E na dependência do capital estrangeiro, sempre que tem crise, quem depende é como o filho em casa quando o pai fica desempregado. Né? Ele vai passar fome, não tem, ele vai ter perdas, porque ele é dependente. Né? Quando um país continental como o nosso, com todas as riquezas que nós temos, não teve um governo sequer ocupado por um patriota que pudesse olhar para o Brasil e para a economia interna, né, e fizesse a opção pela subserviência,
né, ao capital estrangeiro, aos grandes capitalistas do mundo, não dá para pensar em direito à saúde para ninguém. Porque para os capitalistas, direito à saúde é uma benécia. Só merece a benécia as pessoas que podem pagar por ela. E nesse momento a gente está passando por um momento único. Calada da noite, né? No meio da pandemia, a gente está discutindo a privatização do saneamento. E ninguém está percebendo que nós estamos discutindo a privatização da água e do esgoto. Queria dizer para os senhores que o esgoto é fonte de energia. E é uma energia renovável. Energia renovável. Está comprovado. As fezes podem gerar gás, pode gerar, enfim, adubo. Não vou entrar no mérito. Não é o motivo da nossa discussão aqui. Agora, quando você fala em privatizar a água, alguém imagina que alguma empresa vai garantir água para quem mora lá no Pico do Vidigal? Vai garantir água para quem mora na Rocinha? Alguém imagina, né, que no meio dessa pandemia, se a água fosse privatizada, a empresa privada, como a SEDAI, foi obrigada a fazer, ficaria impedida de cortar a água de alguém porque não pagou? Então, eu estou só passeando para a gente ter uma noção que nós não estamos saindo do SUS. Porque água e esgoto tem tudo a ver com a saúde pública, tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde. Porque quem não gasta em água e esgoto, gasta em remédio para tratar as doenças veiculadas pela água. Tá? E gasta muito, muito mais até. Bom, é preciso que a gente recupere, todo mundo que vai falar de SUS, fala do SUS a partir da Constituição Federal de 88, a partir de Sérgio Arouca. Não, senhores. Em 1969, em 1973, o milagre econômico brasileiro industrializou o Brasil. Esses grandes homens que hoje mandam no Brasil receberam empréstimos internacionais pelo BNDES a juros zero para construir seus grandes conglomerados empresariais, e nós hoje estamos pagando a conta por eles, né? Mas eles viraram donos do Brasil. O Brasil sempre foi privatizado. O que a gente precisava é estadualizar o Brasil, porque tornar ele estatal, porque esse Estado ele não tem quase nada, né? O BNDES já é privatizado, porque quem manda no BNDES são as empresas. Mas, enfim, ele já tem autonomia, independente de quem está no governo. Agora, então, em 1969 e 63, o grande milagre econômico. O problema é que depois de qualquer onda de crescimento no mundo, vem a onda da recessão. A partir de 1974, 75, vem a crise no Brasil, provocada pela crise internacional. Inflação, dívida alta, o povo descontente e os militares cometendo todos os tipos de atrocidades, censura, violência, intimidação, canais de televisão tirados do ar no meio da programação, coisa que a maioria dos senhores não tem ideia, né? Quando a censura cortava o programa, porque o apresentador falou que o general, o presidente, tem o nariz torto, né? Entrava uma musiquinha, que eu me lembro que foi a minha infância, que a televisão colocava, porque ela ficava fora do ar, que era assim: não desligue, não, o defeito é nosso, estou fazendo o que posso para consertar a televisão. Era essa musiquinha, repetia 100 vezes, que era o tempo da gravação do tal programa, quando falou mal de alguém. Vocês não viveram isso. Vocês estão vivendo o milagre do Facebook, da internet, entendeu? E a irresponsabilidade do fake news. O fake news que diz que não é para a mãe da vacina, o fake news que não considera que as pessoas no Brasil têm uma escolaridade baixa e que acreditam sem verificar, né, em autoria. Enfim, hoje em dia, nós vivemos a liberdade de expressão plena. Mas não imagine que ela não foi conquistada a duras penas e que muita gente morreu
para que vocês tivessem o direito de falar hoje. Inclusive falar bestagem, bobagem. Né? Porque até esse direito a gente conquistou. Posso falar bobagem à vontade. Ninguém pode me censurar. Em 1974, por pressão da população já insatisfeita com a opressão do governo militar, passando falta de... Vocês não imaginam que faltava comida. Você não tinha feijão, arroz para comprar, porque era exportado e não tinha para distribuição interna, porque era mais vantagem para o produtor exportar em dólar do que distribuir no Brasil. As pessoas estavam passando necessidade mesmo. Não só necessidade por questões econômicas, salário baixo, distribuição de renda, enfim, um grande nível de desemprego. O desemprego no Brasil não acontece numa era só. E repressão. Você não podia falar que o governo estava ruim, que você estava passando fome, que seu salário era baixo. Você não podia falar mal do seu salário. Você estava falando mal do governo. A interpretação do que era falar mal do governo passava até por criticar o time do presidente. Né? Então, é uma coisa louca. Ninguém mais sabia o que era, e todo mundo era taxado de subversivo. O que é o subversivo? É o sindicalista, é o professor que contextualizava a situação. E nós tivemos pessoas, milhares de pessoas que foram expulsas do Brasil. Ou elas eram expulsas, ou elas eram simplesmente assassinadas. Vários e vários navios levaram lideranças nossas para o alto mar. A floresta amazônica, enfim, teve voos de avião que soltavam as pessoas para serem comidos pelas feras que habitavam. Enfim, um momento que o próprio governo militar não suportou mais, até porque o Brasil já estava depenado. Tá? A corrupção da era militar não era menor do que é hoje. Quero dizer para vocês, se vocês forem investigar, não os jornais brasileiros que eram censurados, mas os jornais internacionais da época, tá? A corrupção era tão ou igual a que vocês veem nas páginas de jornal hoje. Eu não sei quem foi o imbecil que analisou que por uma farda em alguém dá caráter, honestidade ou qualquer adjetivo que você queira para um cidadão. Tá? O mau caráter ele pode se vestir de farda, de beca, de enfim, porque caráter é alguma coisa que é desenhado desde a nossa infância, né? Pela cultura e pelo mundo que a gente... E também pela educação familiar que a gente recebe, né? Enfim, pelas limitações sociais, vai por aí. Mas eu não quero falar disso, não. Eu vou voltar aqui para os direitos humanos. Então, Ernesto Geisel resolveu começar lentamente a abrir o país à democracia. Só que o povo não aguentou a lentidão de Geisel. O povo começou a se organizar e pressionar. E se organizava nas igrejas, se organizava nas associações de bairros, se organizava nas comunidades favelizadas, se organizava. E aí os sindicatos já estavam começando a ficar ativos de novo, porque tinham sido esvaziados, muitos sindicalistas mortos, os seus sindicatos, e começaram as greves, as pressões, e o governo militar, vendo que não ia ter como conter mais, ele não tinha mais força nem com as armas que ele tinha para conter, porque era uma população inteira revoltada, ele começa, né, a discutir o processo de abertura, que eu não vou entrar historicamente nele, que vai tomar muito tempo da gente. Eu quero que vocês leiam na história esse período de 69, 74, até 1980, que vocês vão entender o que era o Sistema Único de Saúde naquela época. Não era Sistema Único de Saúde, já vou dizer para vocês, não era. Era alguma coisa que, assim, existia o Ministério da Saúde, que fazia as campanhas, aquelas campanhas que o povo me defendendo que a gente faça, né? Campanha da dengue, campanha, né? Eram os campanhistas. E cuidavam mais da malária, cuidavam mais daquelas doenças que não interessam ao capital estrangeiro tratar, porque elas são muito baratas, são de população que não é economicamente interessante, né? Então, tratavam da malária, tratavam da tuberculose, tratavam da hanseníase e faziam algumas coisas na área de prevenção, tá? Aí vocês vão perguntar, mas e quando ficava doente? Amores, as santas todas, santas casas,
Santos, todos, filantropia. Filantropia, onde o rico colocava, né, para bater do imposto de renda, como hoje, um pouquinho, né, uma migalha do seu capital. O governo botava muito dinheiro, recolhido dos trabalhadores, né, através da Previdência, e eles recebiam de doações de fiéis, porque eram geralmente ligados às igrejas de maneira geral, igrejas de várias, enfim, vertentes, enfim, religiosas. Mas, enfim, eram esses filantrópicos que cuidavam do indivíduo quando tinha sua apendicite, da mulher quando ia parir seu filho, enfim, daqueles que não podiam pagar os hospitais privados, que eles já existiam, né, para atender a população rica. Muito bem, tá? E aí, essa discussão direta já, não conseguimos no primeiro momento, né? São Paulo e Rio já estava com Rio de Janeiro com Leonel Brizola, né? Governador, São Paulo também com governador do PMDB, enfim, né? Os partidos que se apresentavam ali como partidos diferentes do governo, os chamados partidos de oposição, né, tinham ganho alguns governos de Estado, como o Rio de Janeiro, com Leonel Brizola, que, vindo do exílio, né, se candidata e ganha, e traz com ele Darcy Ribeiro, que era o cérebro maior de Leonel Brizola. Né? E aí vocês veem algumas coisas que vocês não entendem hoje, que são os CIEPs, porque Darcy Ribeiro era um cara iluminado. Ele dizia que ou a gente cuidava das crianças naquela época, ou não teria presídio no Brasil que desse conta dos presos que a gente ia ter para prender. E hoje a gente vê que Darcy Ribeiro está certo. Mas, enfim, a discussão de democracia e saúde, né, baseada na Declaração de Direitos Humanos, lá de trás, de 1948, ela veio, né, baseada também na Conferência de Alma-Ata. Eu pedi até ao Vinícius se ele podia mostrar a Conferência de Alma-Ata. Tem alguma imagem para o pessoal ter uma ideia? Muitas das coisas que estão escritas nas leis e Constituição Federal referente ao capítulo Saúde, elas estão baseadas em artigos da Conferência de Alma-Ata, tá? Da Declaração de Alma-Ata, que foi consequente de uma, né, de uma conferência ocorrida na União Soviética, enfim. Não vou entrar também no mérito dela, que só ela dá quase meia hora de fala e eu já estou com medo de mim mesma, porque o Vinícius me alertou que eram 40 minutos, eu já fui 20 deles. Então, vamos lá, porque eu preciso entrar no que interessa. Alma-Ata, 1978, redemocratização do Brasil, 1980, década de 80, uma grande discussão que nós tínhamos direito à saúde, tá? Que não podia ser mais só quem tinha carteira assinada, tá? Ou era dependente da carteira de alguém que tinha carteira assinada, que tinha direito a ser atendido pelos hospitais do INAMPS, construído com dinheiro dos trabalhadores. Porque quando é para arrecadar, o governo arrecada de todo mundo. Mas quando é para oferecer o serviço, o governo quer escolher a quem oferecer. Parecido com os dias de hoje. Não é muito diferente, não. Mas pense, 80, década de 80, tá? Essa discussão vem lá de trás, 70, tá? Ela começa a ser fervilhada em 70, 1978, Alma-Ata, uma declaração em relação à saúde e o direito à saúde. 1980, direta já, tá? Vamos discutir a nova Constituição brasileira, 1988, a Constituição. Olha que lindo, né? Aí é a 8ª, não é, Vinícius? Eu estou louquinha. Não me lembro o que eu estou vendo, não. Traduz para mim, Vinícius. Pode entrar na linha. O que é que a gente está... Isso, essa foto em preto e branco é da 8ª conferência. Isso, já vou entrar nela. Foi bom que você me fez pegar o prumo de novo. Tá? Em 1986, acontece a 8ª conferência. O que tem de diferente na 8ª conferência? Era a 8ª? 7 anos. 8ª conferência. Quem era que foi chamado para coordenar a 8ª conferência? Sérgio Arouca.
tinha vindo do exílio, foi um daqueles que tiveram que sair, ser exilados pelo massacre de Manguinhos, né? Um dos pesquisadores. A gente está voltando a essa era, sabe? Pesquisador vira bandido, entendeu? Cientista, né? A ciência não tem razão, quem tem razão é a religião. Uma coisa meio louca, assim, que a gente está recuperando de novo. Eu tenho até medo do que vem atrás. Mas vamos ficar na Constituição de 88. 1986. Naquele fervilhão, Sérgio Arouca, tá, resolve inovar. Junto com um grupo todo, né, onde tinham sindicalistas, onde tinham representantes indígenas, onde tinha, né, ele resolve fazer uma conferência ascendente, ou seja, lá do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país. Ou seja, fazendo o seu Joaquim da padaria discutir saúde e fazer proposta para o bairro, para a cidade e para o país. Fazendo a dona rezadeira, a dona Maria da Santa, discutir, tá? Do bairro, da cidade, do país. E essas conferências, primeiro locais, depois estaduais e depois vieram para Brasília, elas foram tirando representantes desses lugares, tá? Pessoas que seriam porta-vozes dessas propostas para chegarem a Brasília. E elas chegaram a Brasília. Então, a 8ª conferência, ela não é rica em filmagem, é uma pena. Porque você via o cacique com aquele bodoque lá e o cajado dele, você via a mãe de santo vestida, você via o movimento estudantil, você via o movimento sindical, você via todo mundo. Tá? Você via pesquisadores, você via professores universitários, mas isso incomodou tanto a classe médica, eu vou usar o nome médico, porque não era só médico, mas eram eles que encabeçavam, os médicos empresários, e, enfim, que atendiam a classe, que eles fizeram uma conferência em paralelo, coisa que ninguém fala. Ficar velho é bom, que a gente viveu, tem memória. Em São Paulo, no mesmo período da 8ª, teve uma conferência paulista, bem nos moldes dos paulistas, né? Onde estavam lá os pesquisadores, a elite da saúde, porque dizia o seguinte: onde já se viu querer que índio, querer que favelado fale de saúde? Eles não sabem nada de saúde, aquela conferência comunista. E a gente já não estava mais, naquele momento, na repressão militar, já adianto para vocês. Tá? Nós estamos falando de um governo já meio barro, meio tijolo, Sarney, por aí vai. Então, vamos entender que não eram os militares que estavam dizendo isso, mas os aliados do militar, porque o militar não governou sozinho, eu quero dizer isso para vocês. Tá? Todo mundo culpabiliza a farda, mas a farda não fez bobagem sozinha. Tinha apoio de muita gente que não era fardada. Mas teve essa conferência em São Paulo. Mas o mundo inteiro parou para olhar um país continental, com área em quilômetro compatível e até maior que a Europa, discutindo saúde. Do Oiapoque ao Chuí. Teve gente que veio de ônibus, teve gente que veio de jegue, teve gente que veio... Eu sei que todo mundo que queria ir foi. Todo mundo que tinha proposta foi. Teve gente que ficou clandestina, como eu. Tive que dormir no Maracanã, de Brasília, que é o tal do Mané Garrincha. Né? Choveu que nem uma miséria, a barraca inundou, foi uma delícia. Mas quando você é estudante, você topa tudo, não se importa, então ficou bom. Era clandestino porque eu não tinha conseguido ser delegada. Eu participei das discussões, mas eu não me conformei e fui como clandestino. O que era clandestino? Se der, eu entro, igual cinema. Se der, eu entro e vamos para lá. Então, a gente tinha uma conferência dentro e uma conferência fora. Tinha os clandestinos do lado de fora, e não existia telão, e tinha os lá de dentro. Mas os lá de fora, eles pressionavam tanto para as coisas acontecerem que eles acabavam sendo ouvidos. Né? Então, entendam que foi uma grita muito grande de todo mundo que usava, que cuidava, né? E nessa hora eu quero dizer, as entidades de classe da enfermagem, elas se dividiram, tá? Os sindicatos de enfermagem estavam lá, a ABEM, uma parte dela estava lá, porque a ABEM também se dividiu, teve uma parte que foi para São Paulo, né?
As tias foram para São Paulo. Só os militantes foram para Brasília, né? E os conselhos profissionais foram todos para São Paulo. Os conselhos profissionais já existiam à época, eles foram para São Paulo. Tá? Foram lá se reunir com os importantes. E nós fomos nos reunir com o povo. Movimento sindical, movimento estudantil, né? Os que sempre foram pouco ouvidos. Tá? Essa conferência, ela gerou um relatório. Esse relatório foi levado debaixo do braço com representantes do movimento estudantil, do movimento sindical, do movimento acadêmico. Eu não vou me lembrar de todo mundo, vocês me perdoem, né? Mas, assim, era um representante de cada, mas dizendo que aquele grupo estava representado naquele documento. E foi entregue uma cópia em papel na mão de cada deputado constituinte. E nós dissemos, à época, né? Isso é o que nós queremos ver escrito na Constituição, no capítulo Saúde. Então, vocês imaginem o que é o Brasil inteiro chegar em consenso o que ele queria escrever na Constituição brasileira para garantir a saúde. Isso que vocês estudam nos livros. Que a gente queria equidade. Entendeu? Que a gente queria universalidade. Estava lá no relatório da 8ª. Isso não caiu da cabeça de nenhum acadêmico. Foi uma construção coletiva e veio lá do interior, das cidades, dos bairros, enfim, das capitais, e chegou em Brasília. O que a gente queria ver escrito na Constituição. E, claro, nem tudo passou. Mas podemos dizer que 70% do que a gente aprovou na 8ª conferência entrou no capítulo Saúde da Constituição Social e no capítulo Direitos Sociais, né, em especial, que abrange tudo. Isso foi muito bom, porque a partir dali se obrigava a que as coisas acontecessem. Mas vocês pensam que aconteceu? Porque estava lá escrito a participação popular. Isso intimidou demais, isso teve discussão no Congresso loucamente, tá? Que a gente não estava em Cuba, o que a gente ia fazer com a saúde, se agora a população é que ia mandar no médico. Foi uma loucura a discussão. Muito legal se fazer, né? Mas ela foi a mais rechaçada de todos os princípios que você tem no SUS e diretrizes. Esse princípio da participação social, ele foi muito atacado. Muito atacado. Muito, mas muito a ponto de vocês... Eu não tenho como dar exemplos aqui a vocês. Mas foi difícil, não foi fácil. Né? Já existia a televisão, já existia o espaço das grandes empresas na televisão, as estavam muito preocupadas porque elas iam perder o lobby de comandar o dinheiro da saúde sozinha, as santas casas todas. Enfim, disputa do público com o privado, com o filantrópico. Foi uma loucura. Mas por trás era a disputa do dinheiro da saúde, que sempre foi um dinheiro razoável, interessante, não o suficiente. E aí, levou assim, de 1988, que foi a Constituição, até 1990, nada aconteceu, porque eles diziam que tinham que regulamentar a Constituição. Aí, em 1990, se faz uma lei, discutida também no Brasil todo, que é a 8080, para regularizar o SUS. Aí, agora, o que o Ministério tem que fazer, o que as santas têm que fazer, o que o Secretaria de Saúde, o governo estadual, o governo municipal, etc. Qual é o papel de cada um, qual é a responsabilidade de cada um, o que cabe ao SUS, etc. Muito bem. Essa lei levou um ano dentro do Congresso Nacional e ela não ia passar. E ela não ia passar por quê? Porque os deputados, somente os deputados ricos, os filhos de deputados e coronéis do interior, tinha um capítulozinho miserável da participação social que eles queriam, porque queriam, tá, aprovar sem ele. Ou seja, pode ter tudo isso que vocês querem, mas não vai ter controle da sociedade. Aí, como bons estrategistas, porque quem é minoria tem que ser estrategista, né, nós apontamos o seguinte: tira o capítulo da participação social para a gente conseguir passar ele depois, e passa o resto.
porque estava tendo problema com o governo repassar recurso, não repassar recurso, o governo ia se aproveitando disso e não repassava, enfim. Muito bem, tirou-se o capítulo da participação social e os deputados, os donos enfim, de suas clínicas no interior recebendo dinheiro do SUS, do Ministério da Saúde à época, né? O prefeito, que todo prefeito sonhava em criar um hospital e botar o nome da mãe. Então, tem um monte de clínicas e maternidades com o nome de mãe de prefeito. Você vai lá, quem foi aquela pessoa? Ela não foi ninguém, ela foi mãe de um prefeito, e ele resolveu homenagear a mãe. Então, todo o dinheiro era gasto assim, com dinheiro que era do Ministério da Saúde, eles faziam isso. Mas, enfim, tirou-se o capítulo do controle social da 8080 e ela passa em setembro de 1990. Ficamos todos quietinhos, como se estivesse chorando, né? E nós sabíamos que os deputados ricos, os senadores ricos, pessoas que tinham posses, uma semana antes do Congresso entrar em recesso, eles já iam para a Europa, Miami, esses lugares que eles gostam de ir por aí, né? Os paraísos fiscais e tal. E eles esvaziaram o Congresso. E aí, o que nós fizemos? Contamos na mão quantos deputados e quantos senadores a gente precisava para passar aquele capítulo da saúde como uma lei. Essa lei ficou lá quietinha, foi passando pelas comissões estrategicamente, e a gente brigava para entrar na mão do deputado que era aliado da saúde, e vamos lá, né? Denunciava o cara que prendia ela e vamos embora. Tá? Deixa esse pessoal ficar reclamando, não vai dar em nada. Quando o Congresso esvaziou, tá, dos hoje chamados neoliberais, foi em dezembro. E nós botamos para votar 8.142, que é a lei do controle social, da participação da sociedade no SUS. E aí, os votos, mesmo que aqueles poucos que ficaram, que eram contrários, não ganharam na votação. Né? Mas a massa dos partidos de direita e que não queriam a participação social tinha viajado para os seus resorts aí da vida e só souberam quando voltaram em março que ela foi aprovada. Tá? Se você olhar a data, ela é aprovada entre Natal e Ano Novo. Só para vocês saberem. Né? As coisas são lutas e a gente tem que saber a hora que o inimigo é fraco para a gente atacar. Nós vivemos em guerra. Tolo é quem não enxerga isso. Mas ganhamos a participação social, agora tem que ter conselho, senão não recebe dinheiro do SUS, tem que ter plano de cargo, carreira e salário, tem que ser discutido com a sociedade. Ok. Mas quem foi preparar a sociedade para ocupar esse lugar? Queridos, eu sou enfermeira. Eu fui preparada, bandeja contendo ainda, para cuidar. Aprendi a ser militante, porque fui militante desde o movimento estudantil. O movimento estudantil é uma escola para a gente. É uma escola. A gente aprende muita coisa nele. É uma pena que vocês hoje não ocupem esse lugar. Né? Porque é um lugar de ensino. Ali você aprende a lidar com o poder, as relações humanas, a perceber a manipulação acadêmica que é feita, às vezes, com a gente como aluno. Tá? É perceber o quanto você é fiel a uma lógica de mercado quando você é formado, o quanto você não é formado para questionar modelo nenhum de assistência, você é formado para reproduzir o modelo, oprimir o auxiliar e o técnico de enfermagem e bajular o médico. Né? Nossa linha de formação de subserviência ainda é uma linha que a gente não quis repensar até hoje. E outra coisa, o pessoal da BEM não gosta muito quando eu digo isso, não, vão brigar comigo. Nós apoiamos as nossas lideranças. Eu quero dizer para vocês que eu fui reprovada 3 vezes na mesma matéria por meio ponto. E todo mundo que eu dei cola tirou mais nota que eu. Mas não era porque eu era do movimento estudantil. Foi um acaso. Foi só um acaso. Tá? Que toda vez que tinha alguma coisa do movimento estudantil que eu precisava faltar uma prova, a minha prova era oral, com 3 perguntas. Mas nós queremos incentivar as lideranças. Nós apoiamos as lideranças. Nós queremos enfermeiro líder. Liderança se aprende.
Ninguém nasce líder, a gente nasce com a índole da liderança. Mas se você vai como uma planta, tá? Cortando, podando, essa liderança não cresce. Então, é no movimento estudantil que a gente percebe, quando a gente é um professor comprometido com o ensino e com a sociedade, que você tem um líder ali, que basta que você permita que ele cresça. E como uma família que observa um filho, que você deixa ele dar as cabeçadas dele, que é um direito dele. Não adianta a gente querer passar a experiência, não vai ali que você vai se ferrar. Não, ele vai ter que se ferrar. E a gente só tem que ficar esperando para limpar a ferida depois. Mas tem que deixar acontecer, né? O líder, ele é muito problemático, porque ele não questiona só coisas relativas ao interesse da sua liderança. Ele questiona tudo, ele nasce questionador. Se ele não for questionador, ele não é líder. Ele reproduz o modelo que você tem, ele não é líder. Você não lidera reproduzindo sem pensar. Mas, voltando para cá, e aí se começam a criar os conselhos municipais, os conselhos de região, os conselhos de saúde, com a participação paritária, 25% gestor, prestador de serviço, 25% profissionais de saúde, 50% de usuário. Vamos discutir hemodiálise com a dona Maria? Entendeu? Vamos discutir transplante sem ter ensinado nem essas pessoas qual é a importância disso. Tá? Vamos fazer discussões de coisas técnicas no conselho? Podemos fazer, mas primeiro essas pessoas têm que entender primeiro o papel dela. Vocês fizeram uma pergunta, Vinícius, que era por que o controle social, que a gente lutou tanto para ter, que a gente sofreu tanto para que ele existisse, é tão pouco valorizado pela sociedade. Aí eu pensei pra caramba, desde aquele dia que a gente conversou, e eu quero responder assim, devolvendo a pergunta para você, Vinícius. Por que vocês não se interessam pelo diretório acadêmico? Por que vocês não vão nos encontros estudantis? Por que vocês não trazem discussão de representação, tá, para esses espaços que vocês abrem? Porque nós, cidadãos comuns, não fomos ensinados a nos organizar. Nós somos tolinhos. Vocês perceberam que o Uber, tá, que o iFood tem representação no Brasil? Eu não estou falando de representação empresa, não. Associação, amigo. Associação das empresas, não sei se é entregadoras, né? Os motoqueiros, os entregadores, não têm associação. Parece que vão fundar agora, depois que eles se organizaram e entenderam que organizados eles são fortes. Mas as empresas têm. Nós temos associação de empresa farmacêutica, nós temos FEBRABAN, Federação de Banco, nós temos FIJAM. Olha como é que se comportam os empresários que têm muito dinheiro. Eles não lutam, eles disputam o mercado. Mas na hora de reivindicar junto ao Estado, quando eu falo Estado e governo, junto ao governo, junto à Assembleia Legislativa, enfim, o organismo que eles queiram pautar, eles vão organizados. E nós? Nós não precisamos de sindicato, nós não precisamos de associação. Garanto que a maioria das pessoas que está me ouvindo nem sabe no Rio de Janeiro que o Sindicato dos Enfermeiros está em eleição, desde as 9 horas da manhã. Virtual. Desde as 9 horas da manhã. Vai até amanhã, às 9 da noite. Por que eu sei? Porque eu faço parte da comissão eleitoral. E alguém pergunta, o que é que eu ganho com isso? Nada. Trabalho. Mas eu vou me aposentar, mas quero meu sindicato muito forte. E se a minha contribuição, onde eu posso contribuir, além de pagar todo mês ao meu sindicato, e orgulhosamente eu pago, porque vocês estão vendo a luta do nosso sindicato na rua, pelos aqueles trabalhadores que nunca pagaram o sindicato, tá? Mas que estão precisando deles, que são os trabalhadores da OAS, que estão 2 meses sem receber salário. Vocês sabem quantas ações trabalhistas, pagando advogado, o sindicato teve que fazer, tá? Para conseguir reverter a situação salarial deles? Foi com o dinheiro que eu contribuí também, orgulhosamente. Se isso reverter para que esse colega que está hoje desempregado, sendo mal pago,
tenho o mínimo de respeitabilidade pelas empresas, para que elas não repitam o feito, meu dinheiro valeu a pena. Eu só estou dizendo isso porque, assim, não dá para pensar em representação lá no Conselho de Saúde se eu não tenho entidade. Conselho não é lugar da Dona Maria, do seu João Pipoqueiro. Ele é lugar das representações. Associação de moradores do bairro tal. Associação de, sei lá, não vou me lembrar, de portadores da doença tal. Associação das mães, qualquer coisa, né? Associações, lugares em que as pessoas já discutam o coletivo. Eu não posso chegar no conselho, como Solange Gonçalves Belchior, enfermeira, entendeu? Que tem uma formação pela ESP em gestão do trabalho e da educação na saúde, fiz obstetrícia, né? Tenho algumas formações aí, licenciado, tem algumas coisas na minha vida. Tudo isso serve, mas não é isso que me credencia para estar lá. É eu estar diretora da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Rio de Janeiro. Eu tenho uma responsabilidade miserável com o nome dessa entidade. Porque quando eu não falo coisas que dão na minha cabeça. Quando as questões são polêmicas, como aprovar a conta do governo, esse governo que está aí, né? Que eu estou querendo não aprovar, eu ligo para a presidente da ABEM e me coloco. Olha, eu li as contas, vou te mandar aí os dados. A ABEM pode ter algum problema com o governo, mas eu vou votar contra. Você concorda? Ela é a presidente da ABEM. E ela tem o direito de dizer para mim, não faça isso. E eu simplesmente vou me abster, porque se eu não posso, naquele lugar, votar como eu penso, eu vou me abster e declarar meu voto. E vou dizer, não, eu vou me abster porque a Solange é contra as contas, mas a ABEM não é. E eu não falo aqui meu nome. Quem quer representar tem que entender que não pode dizer o que lhe dá na cabeça a hora que quer. Porque isso causa consequência para a entidade. Tá? Para os meus colegas que financiam essa entidade. Como as professoras que falaram antes, né? São sócias da ABEM. Então, eu não posso chegar lá e falar coisas loucas da minha cabeça que me deu vontade de falar. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que assim, eu tenho muito cuidado com essa representação, como tive com outras. Eu tive a oportunidade de ser conselheiro nacional de saúde na década de 90 e pouco, né? E eu representava a Federação Nacional dos Enfermeiros, porque eu era presidente da federação, eu fui presidente da federação. E nessa condição, eu representava os sindicatos da enfermagem. E eu sempre tive essa preocupação. Antes de qualquer votação polêmica, eu consultava os sindicatos. Olha, gente, a situação é essa, minha avaliação é essa, e aí eu estou querendo tomar tal atitude na votação. E eles me orientavam. É assim que funciona. Ou a gente entende que quando você é um marimbondo sozinho voando, você pode até picar alguém, mas você tem muito mais chances de ser esmagado. Mas quando você é um enxame de abelha, amigo, enxame de abelha derruba o quartel armado. Tá? Então, quando a gente entender que na enfermagem a gente não pode pensar que só a nossa competência, seriedade e compromisso com a enfermagem é suficiente para que essa enfermagem avance, talvez a gente chegue a algum lugar. E olha, eu não sou uma dessas pessoas que defende que você entre no parlamento. Eu não defendo isso, não, até porque eu nunca quis ser deputada, nunca quis ser vereadora e nem quero. Esse lugar não me chama para... Não acredito, porque assim, é um lugar onde você tem de tudo. Você tem representante do crime naquele lugar. O que você acha que vai fazer naquele lugar em minoria? A não ser contestar. Ou morrer, né? Porque se você começar a querer... Enfim, vou ficar quieta, porque não posso falar. Mas a gente teve cuidado de não dar a esses conselhos uma autoridade ad eterno e a esses conselheiros. Nós criamos as conferências de saúde que devem acontecer, no mínimo, a cada 4 anos, que não sejam de governo. Para quê? Para que o conselho ouça a população. Aquela população que ele não está representando, eu sou enfermeira, mas eu tenho que ouvir o dentista, eu tenho que ouvir o psicólogo, eu tenho que ouvir o nutricionista. Caso ele não tenha representante lá, eu também tenho que ser porta-voz dele. Porque quando eu viro conselho,
Eu sou representante dos trabalhadores de saúde. Significa o maqueiro, significa o gesseiro, o técnico de laboratório, o técnico de farmácia, né? A recepcionista, enfim, todos aqueles que trabalham na saúde, não é nem quem é profissional de saúde. Profissão de saúde são 14. Médico, dentista, assistente social, nutricionista, vai para aí. Fisioterapeuta, vai aí. Não, é trabalhadores de saúde. Tá? Nesse lugar, eu tenho que falar olhando para além da enfermagem. Eu tenho que falar olhando para o conjunto dos profissionais. Certo? Por isso que os conselhos de medicina não gostam de conselhos de saúde. Porque o conselho de medicina só sabe olhar para ele mesmo. Aliás, ele não sabe nem olhar para os médicos, ele só sabe olhar para eles mesmos, para o conselho. Tá? Então, eles não têm condição de representar mesmo, porque naquele lugar eu não posso ter, porque eu tenho alguma divergência com a categoria médica, levar essa divergência para a minha representação. Eu não posso fazer isso. Isso não é ético nem é correto. Porque, querendo ou não, se eu represento um trabalhador de saúde, ele é um trabalhador de saúde. Mas a minha representação, ela é indicada pela Associação Brasileira de Enfermagem, tá? Que cobra toda reunião de diretoria, eu presto conta, né, do que está acontecendo. Eu tenho 5 minutos, eu sempre faço deles 15, para contar tudo o que está acontecendo no Conselho de Saúde, o que está sendo votado, e todos os documentos que eu recebo como conselheira, eu recebo pela ABEM. Os documentos, eles não vêm para a minha casa, eles vão para a ABEM, tá? Por quê? Qualquer dirigente da ABEM tem acesso a todo e qualquer documento que eu estou analisando, ou que eu estou recebendo, ou que estão me pedindo para opinar, tá? Porque isso é o certo. O mandato é da entidade. O mandato não é meu. Eu vou embora o ano que vem, graças a Deus, termino o mandato. São 2 mandatos só. No Rio de Janeiro não pode se renovar, eu acho isso ótimo. Tem uma lei de poucos anos atrás, porque tinha gente lá vivendo há 10 anos, sei lá quantos anos conselheiro. Não quero esse fim para mim, né? Mas a ABEM pode continuar com outro representante. E eu espero que ela tenha o mesmo cuidado que ela teve quando me escolheu, o mesmo critério de exigência, com o próximo. Tá? Porque eu vou continuar sendo sócia da ABEM, vou continuar participando da ABEM e vou cobrar, né, o que aquela pessoa está fazendo no conselho. Tá? Então, quando vocês me provocaram, e eu tentei ser menos didática possível aqui, só tentei fazer uma linha histórica para não ficar muito perdida a fala, entendeu? O que o Conselho de Saúde tem de diferente dos outros? Porque ele passou naquela conjuntura de Ano Novo, Natal e tal, o Congresso era todo naquele momento favorável a nós, ele tem uma palavrinha mágica. O Conselho de Saúde é deliberativo. Ou seja, ele é determinante da política. E ele tem que fazer sugestões da política, proposições, ele tem que acompanhar a política, ele tem que fiscalizar a política, ele tem que aprovar a política. O Conselho aprova o plano de saúde, tá? O Conselho aprova as programações anuais de saúde e cada relatório anual de gestão, onde deveria vir contas, extratos bancários, o que ele fez em ações de saúde, o que ele não fez e com a justificativa de não ter feito. Né? Muitos conselhos não fazem, não têm recebido isso e não solicitam. O do Estado passou a solicitar depois que a gente entrou lá no conselho. Né? Que a gente foi descobrindo que o mínimo constitucional de 12% que o Estado tem que colocar de receitas próprias, eles já não colocavam há anos, mas eles não tinham nada de reprovação no conselho. E aí, eu sou coordenadora da comissão de fiscalização, e eu entrei nela para isso. Todos os pareceres de reprovação de conta, eu tive a honra de ajudar a redigir. E foi uma honra reprovar aquelas contas. Porque aquilo significa gente que morreu, gente que não conseguiu ter acesso ao transplante, gente que... Meu colega que passou uma noite inteira sem poder medicar o paciente por falta do remédio, entendeu? Essa é a minha obrigação de fazer. Claro que o secretário de saúde não gosta de mim, mas eu também não estou preocupada com isso, não. Entendeu? Agora ele pode gostar ou não gostar, porque ele está preso. Mas ele já não gostava antes. Né? Como outros da secretaria não gostam de mim, mas eu não fui para lá para ser uma pessoa agradável e simpática. Eu fui para lá para cumprir esse papel. Né? E vou terminar o ano que vem nesse papel, honradamente.
Não quero, não preciso, né? Passei em 2 concursos públicos que eu fiz na vida. Muito bem, obrigado. Estou feliz da vida, me aposentando, né? Com 33 anos de serviço público. Portanto, eu não preciso de favor nenhum, nem cargo nenhum de governo, para nada. Também não quero ser rica, não, estou satisfeita. Não tenho carro, não tenho casa, não tenho barco. Não tenho, mas sou uma mulher feliz, não devo nada a ninguém. Mas, enfim, não tem como fazer cooptação. Ameaça, já sofri algumas. Tipo, você não sabe com quem está falando. Por isso que as pessoas amanhecem com a boca cheia de formiga. Mas eu até gosto de formiga, não tem nenhum problema com isso. Então, assim, às vezes, a maneira quando você não consegue ser cooptado, é a intimidação. Então, você tem que saber lidar com isso. E o que mais incomoda aqui a ameaça é você não se importar com a ameaça do ameaçador. Tipo assim, é mesmo? Tá bom. Tá bom. E aí, se ele queria te intimidar, ele viu que não conseguiu o efeito. Tá? Então, esse caráter deliberativo do Conselho e a responsabilidade do Conselho em propor e aprovar a política de recurso humano. Recurso humano é a gente que trabalha no SUS. A gente não era para estar passando por isso que a gente está passando agora. Trabalhador que colocou a vida em risco 2 meses sem receber salário, sabe? Por quê? Os conselheiros não entendem que aquilo seria a prioridade dele, está na lei. E se eu for falar isso, ainda ficam, às vezes, alguns ofendidos comigo. Tá? O que o conselho tem que discutir? Tudo. Quero dizer para vocês que, além do puxadinho, está lá na televisão hoje, que você pode transformar hotel em casa, meio hotel, meio casa, você pode fazer prédios com 40 andares, tá? Na saúde vai ter um impacto louco. Não vai ter só impacto ambiental em relação a solo, trânsito, enfim, vai ter um impacto na saúde. Nós estamos reinaugurando a era do cortiço no Rio de Janeiro. E quem se lembra, quem estudou as epidemias no Brasil, sabe o quanto elas estão relacionadas aos cortiços, às casas amontoadas, né? Aí alguém vai falar assim, mas, Solange, na favela é um amontoado. Tá, mas eles não se amontoam porque eles querem. Eles se amontoam porque não tem política habitacional e porque o Estado permite. O Estado que nega o direito à política habitacional permite. Tá? É por isso. Ninguém mora dentro de favela aglomerado porque gostaria, planejou morar naquele lugar. Ele não tem opção, porque às vezes o que ele ganha não paga sequer 1/4 no cortiço para ele, fora da favela. Então, eu queria dizer isso. A lei do puxadinho tem a ver com a saúde. Tá? Estudo de impacto ambiental tem a ver com a saúde. E não dá para desatrelar a economia da saúde. Porque senão vocês não vão saber que na década de 70 existiam vários laboratórios públicos, como existe o laboratório da Fiocruz, né? Que é um laboratório de excelência que produz muita coisa de medicamento, de vacina que as pessoas desconhecem. Um dia, eu até proponho às nossas professoras que um dia peçam uma visita dos alunos ao laboratório farmacêutico da Fiocruz. É uma visita única. Quem sai de lá sai apaixonado pelo SUS. Público, tudo com dinheiro público, distribuição gratuita do Oiapoque ao Chuí, é um trabalho muito bonito. Né? Então, eu queria dizer isso para vocês, eu não sei se eu já passei da hora, me ajuda aí, Vinícius, estou com medo, agora eu me atrapalhei, já estou no finalzinho, já. Desculpa, Vinícius. Tá? Em relação à pergunta que vocês fizeram, eu acho que eu respondi. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês. Princípio constitucional é para ser seguido. E eu quero dizer que nessa pandemia, o principal princípio que foi desrespeitado foi do acesso. Muita gente morreu em casa sem direito à lei, nem para morrer. Tá? A equidade. Eu lamentei que essa semana 2 indígenas, um era o cacique, né, de Angra dos Reis, morreram de Covid. E um deles, gente, tinha sido delegado na Conferência Estadual de Saúde, que eu fui relatora, e esse cacique me procurou brabo, muito bravo na hora, que ele tinha feito uma proposta que saiu da tribo dele na Conferência de Angra dos Reis e que a proposta dele tinha sido tirada por mim. Aí eu
Falei, bom, eu não tenho nenhum interesse em tirar uma proposta indígena, pode ter certeza. E aí resgatei a Conferência de Angra dos Reis, como ela tinha chegado para nós, e mostrei para ele que a proposta dele não veio de Angra dos Reis. Eu não podia incorporar a proposta, eu não tinha autoridade como relatora, mesmo sabendo que era legítima a reivindicação dele, eu não tinha autoridade para incorporar, porque vocês imaginam o perigo de um relator poder botar a proposta que ele queira, olha o perigo que se abre, a brecha que se abre. E aí eu ensinei para ele como é que ele tinha que fazer para ir lá no grupo de trabalho, que estava discutindo aquela temática, e ele inserir no grupo de trabalho, porque se o grupo de trabalho aprovasse, a relatoria incorporava. E foi o que ele fez. No final da conferência foi muito lindo, que ele já indo embora, né, com aquele cocar, ele voltou, me apertou a mão forte e disse assim, obrigada, a senhora me ajudou muito, entendeu? Tipo assim, eu só consegui, a única coisa que eu fiz foi explicar para ele o que ele tinha que fazer, né, para que a proposta dele, que era legítima, saiu da tribo dele, foi discutida, né, pudesse ser incorporada, já que Angra, quem fez o relatório de Angra, não incorporou, por alguma razão. De repente não passou, esqueceu, ou sei lá, a gente não tem como julgar. Mas, enfim, ele estava me responsabilizando com toda a razão. Se eu era relatora, eu tirei a proposta dele. Mas aí eu mostrei para ele que não foi bem comigo que foi tirada. Eu só não tinha o poder agora de reinserir a proposta, né? E aí ele conseguiu reinserir. Então, quando eu soube que ele morreu, eu falei, gente, morreu um lutador pela causa do SUS e pela tribo. Ele era o cacique na época. E morreu o cacique, né? Agora. Então, assim, eu fiquei muito triste, porque o SUS perdeu um militante, perdeu uma pessoa que estava lá lutando pelos direitos do povo dele, do jeito dele, que ele sabia. Então, eu queria dizer isso para vocês. O Rio de Janeiro já perdeu 2 indígenas, que nós sabemos oficialmente, né? Pode ter mais, por Covid. Covid no indígena bate mais forte porque o indígena tem um sistema imune muito menos carregado que o nosso, porque eles convivem em grupo fechado. Então, para eles, se o Covid é uma dinamite para a gente, para eles é uma bomba atômica. É assim, dizima uma tribo inteira. Então, eu queria fechar com isso e dizer para vocês o seguinte, olha, só existe controle social onde as pessoas acreditam nas lutas coletivas. Quando a pessoa acredita em luta pessoal e quando a pessoa só acredita em si mesma, não tem controle social. Tá? Porque se ele está fazendo controle social, ele não está fazendo controle social para a população, ele está fazendo controle social para ele mesmo. E para ele mesmo não tem generosidade nenhuma. Porque não adianta eu resolver um problema da minha diabetes, da minha hipertensão, e não olhar para o outro com glaucoma, entendeu? Para o outro amputado, para o outro necessitando de um transplante de medula óssea, enfim, né? Eu tenho que olhar para o outro. Sem olhar para o outro, eu não tenho condições de dizer que eu sou um conselheiro de saúde. Porque o conselheiro, ele olha o outro primeiro, para depois olhar para ele. Né? Então, não pode ser o que eu penso e o que eu quero, mas o que o povo quer e o que o povo pensa. E se eu acho que o povo não está certo, que eu vou lá discutir com o povo e mostrar o que não está certo na minha concepção. Porque, às vezes, o povo é que vai me convencer que é errada, sou eu mesmo. Obrigada, Cris. Vai, Vinícius. Eu que agradeço, Solange. É muito boa a sua fala. Você recuperou, né, alguns fatos da nossa história, né? E a gente percebe que você foi uma profissional, uma pessoa, né, que participou ativamente, né, em todas essas situações, esses contextos históricos. E é muito legal porque a gente percebe essa construção da saúde dos dois lados, né? O lado da população que precisa de saúde e o lado da política, né? Dos deputados, dos senadores, que tinha, né, essa briga de fazer ou não fazer, né?
será que a gente faz saúde para todo mundo? Tinha um movimento que queria estender a saúde como um direito de todos, né, um dever do Estado, e também tinha um outro grupo que queria entregar a saúde na mão da instituição privada. Então, pelo menos, esses foram alguns dos tópicos que eu consegui perceber na sua fala, né? Outra coisa interessante também é a participação da professora Vanessa, né? Ela tem um papel muito legal aqui no chat de trazer alguns questionamentos, né? Algumas perguntas provocativas que a gente chama, né? E aí ela fez uma aqui que eu separei, que eu achei muito interessante. Ela diz assim: como podemos resgatar esse modo de ver saúde entre nós? Movimento, defesa, diálogo. E como você entende o desgaste da participação popular na saúde? Então, eu falando como aluno e como cidadão, eu percebo que esse engajamento, ou essa falta de engajamento, né, na população, principalmente do Brasil, é porque, por um lado, as pessoas deixaram de acreditar em muitas coisas, né? Deixaram de participar porque o desinteresse surge quando você, às vezes, parece que luta por uma causa perdida, né? Então, você luta, 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 e acaba não tendo o resultado que você espera, né? Esse é um lado. E o outro lado é porque as pessoas que detêm o conhecimento e todo esse aparato governamental, ele não estimula a educação, né? Então, como você disse, como que a gente vai discutir participação popular no SUS se a criança, se o adolescente, desde a sua formação, ele não sabe o que é SUS, né? Ele não sabe o que é Sistema Único de Saúde, ou você vai perguntar sobre história, você pergunta sobre a Constituição de 1988, né, o quão foi difícil alcançar, né, tudo isso que a gente desfruta hoje, e olha que desfruta daquele jeito, mas imagine se não houvesse tido nenhum avanço. Enfim, então, essas são algumas coisas assim que nos fazem refletir. Eu não sei se a professora Vanessa gostaria de comentar alguma coisa também. Oi, Vinícius. Oi. Me escutam? Não, Sim. a pergunta é essa mesmo para a gente poder tá discutindo, né? E aqui, assim, tô aprendendo também com a Solange, né? E aí eu vi um pouquinho disso, né? Porque, assim, o nosso papel, né? De como que a gente pode estar potencializando essa participação, né? Entendendo um pouco desse histórico que a Solange trouxe para a gente. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? E para a gente pensar o caminho, né? O que a gente pode fazer aqui para frente? Porque eu entendo que o que a gente está discutindo hoje, isso não pode acabar. Se a gente tem que, de alguma forma, né, nessa live, a gente continuar nesse caminho, né? Então, para a gente pra até me ajudar também a pensar um pouquinho. E assim, já quero falar com a Solange, que eu fiquei arrepiada em vários momentos. Solange, como é bom a gente parar para conversar sobre isso, né? Para nos fortalecer também e pensar em caminhos conjuntos que a gente possa estar se apoiando, tá? Obrigada e parabéns. Vinícius, você quer que eu responda? Sim, você pode comentar, Solange. Eu vou começar chamando a atenção de vocês para uma coisa muito grave, muito grave. Eu acho que de todas as ameaças que o SUS passou, essa é a pior. Quando o presidente da Câmara, o Maia, chama empresários para fazer uma revisão do SUS. Revisão do SUS por empresários, com a desculpa do Covid. Não foi o SUS que falhou no Covid,
Quem falhou no Covid foi o Ministério da Saúde e o presidente da República. Tem nada a ver com o SUS. Ele não cumpriu nada que estava escrito nas normas da vigilância. Tá? Para começar, os aeroportos e portos não foram fechados em fevereiro, era o que tinha acontecido. Isso aí é orientação básica que se tem. Não foi cumprido isso. Carnaval, permitiu-se tudo. A porta foi aberta para o Covid. A impressão que eles queriam é que a população velha, que a população idosa, que, enfim, doentes, morresse mesmo. Acho que é uma intenção genocida mesmo. A outra coisa que não é pouco grave, eu não sei se vocês ouviram falar, na emenda constitucional 95, ainda do Temer, tá? Que não faleceu, mas merecia, tá? Porque ele estagnou o valor aplicado na política de saúde, nas outras políticas sociais, pelo valor aplicado naquele ano. Tá? Ou seja, independente se tem inflação, independente se os remédios aumentaram o preço, independente o valor, e é valor numérico, não é percentual, não. Tá? Se foi 1 bilhão, vai ser 1 bilhão por 20 anos. Ele congelou por 20 anos. E esta imprensa medíocre não teve competência para fazer nenhuma discussão com a sociedade o que era congelar gastos de saúde por 20 anos. 20 anos é uma vida. Não botou 21, que é a maioridade, devia ter botado uma vez, para ficar coerente, né? Ter alguma coerência de tempo. 20 anos. Então, você imagina o que será daqui a 20 anos? R$ 50, por exemplo. Tá? Então, se você não conhece o SUS, existem fóruns de defesa do SUS. O Conselho Nacional é um lugar muito legal de vocês entrarem. O Conselho Nacional tem textos, tem material disponível, bibliográfico em meio eletrônico, que vocês podem se qualificar. Quando você estuda SUS, você se apaixona por ele. Qualquer pessoa que estude SUS com vontade fica apaixonada e pergunta: meu Deus, se é tudo isso, por que não funciona? Porque o SUS é igual um bebezinho na UTI. Eu furo a borracha de oxigênio todo dia e quero que ele recupere o pulmão. Ele não vai recuperar o pulmão nunca, porque ele não recebe a dosagem de oxigênio que ele precisa nenhuma vez, entendeu? Ele vai ficar na incubadora e da incubadora ele não vai sair, tá? Porque cada gestor que rouba, cada corte que ele sofre de orçamento, tá? Cada malversação que você tem, cada desperdício, comprar o que não precisa, tá? É oxigênio que você perdeu. Agora, como potencializar, Vanessa, te respondendo, eu acho que a gente potencializa de 2 modos. Primeiro, provocando a discussão. Provoca a discussão. A partir de um caso de jornal, a partir de um caso na TV, provoca a discussão. Começa a discutir. Se é direito, se está na Constituição, por que eu não tive acesso? Qual foi o impeditivo? Tá? O que eu tenho que fazer agora? Ou nós, Vanessa, eu, Vinícius, as pessoas que têm um pouco mais de escolaridade, que já é um privilégio nesse país, e que têm uma leitura de SUS, vamos começar a conversar com o pipoqueiro, com a menina da limpeza, com o moço do cafezinho, com o vigilante, tá? Para o povo entender o que ele tem. O povo brasileiro não tem noção do que ele tem. Por isso que ele não se importa em perder. Se você chamar... Eu desafiei uma turma da BEM, eu adoro dar curso de SUS, eu dou curso de SUS de graça, prazerosamente, tá? Mas, assim, uma turma que nós fizemos na BEM de estudantes, eu desafiei eles a ir conversar com o velhinho da família, o avô da prima, o vizinho mais velho, o padrinho de alguém que tivesse 80 ou mais anos, e perguntasse para ele como era a saúde na época dele e como é a saúde hoje. E fizesse a segunda pergunta, se ele achava que melhorou ou piorou de lá para cá. Tá? Eu ouvi coisas lindas deles, os que fizeram isso, alguns não fizeram, mas os que fizeram.
porque eles tiveram aula de SUS dada por uma pessoa de 80 anos que nunca tinha estudado SUS em livro. Mas ele tinha história, ele viveu, ele podia comparar. Então, ele fez a comparação. E não era alguém que tivesse falado com a Solange ou com alguém para falar mal ou falar bem do SUS. Era qualquer pessoa que ele conhecesse. Então, experimente, quando vocês estiverem fazendo live, fazer essa provocação, tá? Procura um idoso da sua família. Quando acabar a pandemia, se sobrar algum, né? Porque, pelo jeito, todos os velhos vão morrer. Se Crivella continuar fazendo o que está fazendo. E aí o Bolsonaro, eu acho que não vai sobrar velho, não. Porque vão morrer todos. Mas os que sobrarem, tá? Pergunta para eles como era e como é. A outra coisa que eu acho, assim, legal, é que a gente nunca mais dê aula de SUS mandando ninguém decorar a lei. Eu queria dizer para vocês que eu briguei pelo 8.142, mas é a única que eu sei de cor. A 8.080, eu não sei nem um capítulo de cor, eu sei o que ela diz, o que ela manda fazer. Mas pergunta como é que está escrito lá, não sei não. Se me perguntarem em prova, eu não sei responder. Se é o artigo 10, 20, 15, não importa qual é o artigo, eu tenho que saber o que a lei diz. Eu não sou advogado, eu quero saber por que formulador de concurso é miserável para perguntar o inciso do artigo para o candidato. Eu não estou fazendo prova de direito. Por que eu tenho que saber o inciso do artigo? Eu tenho que saber o que a lei significa no meu cuidado, o que a lei significa na assistência, o que a lei significa no direito do outro. É isso que eu tenho que saber fazer. Interpretar a miserável da lei. Tá? Porque até advogado, eu quero dizer isso para vocês, ele bota a lei debaixo do braço e leva para o tribunal. Pensa que ele sabe tudo de cabeça? Sabe não. Ele leva lá o Código Civil, o Código Penal, debaixo do braço. Ou leva agora no tablet, né? No celular, ou sei lá onde que ele salva, porque ele também tem que procurar na hora, ele não sabe de qual. Por que aí? Prova de SUS. Aí você não coloca uma pessoa numa situação tal. Qual é o direito dela que não foi respeitado? O que ela tinha de direito? Não, entendeu? Não, sabe? Vai perguntar por quê? Porque aquele formulador de pergunta do SUS também não sabe SUS. Se mandar ele fazer a prova de SUS, ele não passa. E bota, eu vou ficar quieta, senão eu vou falar da OAB, eu não posso falar. Mas, enfim, tá? Você faz prova para o outro que você não seria capaz de responder. Entendeu? Então, assim, é muito fácil pegar uma lei, eu vou lá, procuro o capítulo inciso, entendeu? Se possível, procuro a exceção da lei, tá? Para o miserável nem se lembrar que aquela lei tinha uma exceção. E aí eu pergunto para o aluno, qual é o objetivo disso? Nenhum. O que eu vou saber fazer na prática do meu cotidiano de trabalho no ZPN no Timbal, com aquela informação? Nada. Por que ele não pergunta? Uma mulher negra, uma analfabeta que chega na unidade e que não tem a carteira de identidade porque foi roubada, quer começar o pré-natal, entendeu? A unidade não permite. Qual o direito dela no SUS que foi negado? Entendeu? Onde é que está escrito que eu tenho que ter carteira de identidade para fazer pré-natal? Nem para parir meu filho eu preciso de identidade. Assistente social, às vezes, faz a identidade lá depois que nasce a criança, só no cartório, porque a pessoa não... Enfim, então eu queria dizer isso para vocês. Enquanto a gente estiver como formulador de prova, perguntando de SUS, o que não vai responder a nada, entendeu? Enquanto a gente estiver dando aula de SUS, falando da lei pela lei, eu não quero falar da lei, eu não sou obrigada a conhecer a lei de cabo a rabo. Mas, como conselheira, eu tenho que saber interpretar a lei, porque eu vou ser questionada nessa lei por várias formas, entendeu? Em vários momentos, eu tenho que ser capaz. Como enfermeira, eu tenho que ser capaz de aplicar a lei. Outro dia, eu tive que dizer para minha colega, que abuso, o paciente está pedindo uma cópia do prontuário. Eu falei, querida, é lei, ele tem direito, ele só tem que solicitar. Mas eu sou obrigada a dar? Eu digo, eu só lamento, mas é aí, por que você não quer dar o prontuário dele? O que é que você escreveu no prontuário dele que ele não pode ler? Ah, mas é chato, né? Eu falei, é chato o quê? Ele sabia que está escrito dele. Não é chato, é um direito dele. Então, assim, quando você tem que explicar para um colega, enfermeiro, nível superior igual a você, tá? Que é um direito da pessoa, que não é um favor da pessoa, e a pessoa ainda pergunta para você, mas eu tenho que dar? Olha, se é direito dele, não tem nem dúvida que você tem que dar. Então, você tem que explicar. É direito. Quando está em lei, servidor público que não cumpre lei, você sabe o que acontece, né? Vai preso. Entendeu? Você quer ir preso? Porque, assim, se o Ministério Público mandar vir aqui a polícia, vai levar a cópia do prontuário de qualquer jeito e ainda vai
intimar você, você negou. Enfim, tem umas coisas que acontecem que poderiam ser muito mais fáceis de entender o SUS, entendeu? Essas bobagens que está perguntando a lei, o artigo 3º, sei lá, enfim, nem capítulo, sei lá o quê. A 8080 é enorme, é um absurdo de grande, fora que ela sofreu várias modificações ao longo do tempo, entendeu? E o que mais se faz naquele Congresso é mudar a lei. Toda vez que alguém na televisão falar, olha só, vamos fazer uma emenda constitucional, pode saber que é golpe, é para amputar algum pedaço de alguma coisa que prestava. Porque eles não têm onde para fazer nada que preste. Atualmente, não. Entendeu? Bancada da bala. Entendeu? Bancada da Bíblia. Bancada do boi. Congresso Nacional sobrou pouca coisa, né? Deixa aí, Vinícius. Pode seguir. Obrigado, Solange, enfermeira Solange, pela participação. A gente ficou muito feliz, né, com a sua presença, com a sua colaboração. De fato, todos os assuntos aqui discutidos nos trouxeram reflexão. Eu, principalmente, pensei em muitas coisas aqui durante o nosso evento, né, poder dizer que isso é saúde coletiva, é agregar o nosso discurso, essa parte teórica que ela é essencial, mas só ela não faz verão. Então, a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia. Não é decorar, é viver. É viver o seu direito todos os dias. Tá? Você saber que o acesso precisa ser garantido. O acesso à saúde, o acesso ao transporte, o acesso à educação, o acesso ao trabalho, acesso à moradia. Todas essas coisas deveriam ser entendidos pelo cidadão como um direito, né? É uma necessidade de todos nós. Então, é muito especial você tratar sobre todos esses temas. E aqui nos despedimos. Mais uma vez, obrigado, Solange. Obrigado, professora Vanessa. Isso. Oi. Pode falar. Despedir. Eu queria fazer um convite a todas e todos, que a ABEM, ela associa estudantes, professores, enfermeiros da assistência, tá? Então, pesquisadores. A ABEM, ela é a primeira entidade associativa que o estudante pode ocupar, além do próprio centro acadêmico, DCE, que eu recomendo a vocês participarem, tá? Se a gente tiver alguns cuidados, a gente pode contribuir muito nesses lugares e pode aprender muito. E recomendo a vocês, representante de turma, não pode ser escolhido porque é aquele cara mais chato, que gosta de falar, que gosta de aparecer, entendeu? Ele é chato, bota ele lá. O representante de turma já é o primeiro representante que a gente escolhe quando está na faculdade. E ele vai falar em nome da turma inteira. Então, tome muito cuidado com quem vocês forem eleger representantes, porque, dependendo da situação que vocês estejam, podem ficar à mercê da pessoa. Então, para qualquer representação que vocês forem indicar, e qualquer lugar que vocês forem se associar, estudem bem o que é aquele lugar, quem faz, qual é a história. Todo mundo tem uma história. Toda entidade tem uma história, toda instituição tem uma história, toda escola tem uma história, né? Mas, assim, não deem a representação para qualquer um. Eu tenho certeza que muita gente que votou no Bolsonaro, porque votou com a lógica do ódio, nesse momento, está chorando. Está muito triste por ter desperdiçado o voto. Pior, ter feito um voto contra o mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente vai ao resultado, acontece isso que a gente está vendo acontecer na pandemia. O Ministério da Saúde, que está com o ministro interino, o Ministério da Saúde que só passou 1/3 do que estava previsto, autorizado pelo Congresso para gastar na saúde.
1/3. Se isso não é cruel, eu não sei o que é crueldade, né? Enfim, tudo isso que a gente está passando, na saúde, na educação, porque agora que entrou o ministro, né, também ficou naquele vai e vem, né, não é qualquer coisa. Então, quando a gente escolhe mal, quem sofre somos nós mesmos. Porque a pessoa, mesmo que a gente não tenha votado nela, ela vai ser nossa representante. O exemplo está aí. Isso é verdade. Então, mais uma vez, obrigado a todos que permaneceram até agora. É um prazer recebê-los. A gente queria agradecer também nossos ligantes que estão aqui, a toda a Liga que trabalhou em prol do evento. Muito obrigado. E aos novos ligantes também, estamos com novos ligantes agora, alguns vindos, né, advindos de outras instituições, Univeritas, e a nossa Liga tem crescido muito. A gente agradece muito a participação de vocês, agradecendo também a todos os professores, a professora Vanessa, a professora Sônia, a professora Marianne também, que não pôde estar presente, mas me deixou o abraço dela. Então é isso, obrigado, um abraço a todos vocês e um bom restante de tarde. Tchau, tchau. Tchau, Vinícius. Obrigada a todos. Uma boa tarde.